Você se alimenta bem? Sabe o que é comida de verdade? E que em tempos de Covid-19, a alimentação saudável é grande aliada para aumentar a imunidade? Fique aí, que esse é o assunto de hoje no programa Sensorial. Para responder essas e outras questões, eu convidei a nutricionista Cláudia Dias. Além de atender no consultório, ela dá aulas de nutrição para crianças em escolas e está criando jogos com temas sobre alimentação saudável. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Oi, Luciana. Oi, pessoal. Agradeço imensamente o convite. É um prazer estar aqui com vocês no Sensorial. E Cláudia, eu gostaria que você começasse falando sobre a nossa alimentação. O brasileiro, de uma forma geral, se alimenta bem? Falando de uma forma bem geral, o brasileiro ele já se alimentou melhor do que ele se alimenta atualmente. Há uns 40, 45 anos atrás, o consumo de frutas, verduras e legumes, assim como o consumo de arroz, de feijão e de alimentos in natura em geral e minimamente processados, era muito maior do que o consumo desses alimentos atualmente. Então, embora haja uma parcela da população muito preocupada com a questão da melhora da alimentação, né, o crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados foi muito importante nessas últimas décadas. Então, a qualidade da alimentação ficou muito pior por causa do consumo desses alimentos que são ricos em sódio, em gordura, alimentos ricos em aditivos alimentares, né? Que são esses alimentos ultraprocessados. A gente costuma até falar que as pessoas hoje desembrulham mais do que descascam. E o ideal seria fazer o contrário, né? Porque quanto mais alimentos naturais a gente come, mais a gente vai descascar e menos a gente vai desembrulhar. E é fato que nós somos metralhados, né, com publicidade de alimentos. Nos supermercados há grande apelo, né, para consumirmos produtos que são extremamente nocivos, né, para a saúde. Como diferenciar esses alimentos dos alimentos de verdade? Com certeza, nós somos bombardeados diariamente pela publicidade dos alimentos ultraprocessados. E o mais sério aí é que as crianças também estão sendo bombardeadas pela publicidade desses alimentos que não são nada saudáveis. E além da questão da própria propaganda, nós temos as embalagens que são extremamente atrativas, tanto para as crianças, né, as embalagens com personagens coloridas, com brindes, quanto as embalagens para adultos, falando de algumas propriedades que fazem a pessoa imaginar que aquele produto é excelente, mas que tem outras características que não estão aparecendo e que fazem com que esse alimento não seja tão saudável assim, né? Porque são produtos ricos em aditivos alimentares, em outras substâncias que fazem com que ele perca a qualidade. Saber identificar a comida de verdade é realmente muito importante. E para saber sobre isso é muito simples. A comida de verdade é aquela que é baseada em ingredientes in natura, que são aqueles que vêm diretamente da natureza, ou de plantas ou de animais, então que vieram da natureza, mas passaram por processos muito simples, como limpeza, moagem ou pasteurização, mas que não tiveram adição de nenhum outro ingrediente. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele recomenda uma alimentação baseada
em alimentos in natura e minimamente processados. E aí depois a gente tem mais duas classes, que são os processados, que são alimentos que passaram por alguma adição de alguns ingredientes, e nós temos os ultraprocessados, que a gente deve evitar ao máximo, que são alimentos que têm adição de muitos ingredientes. Então ele pode ter sal, açúcar, óleos, gorduras, proteínas, como a proteína isolada da soja, do leite, extratos de carne, além de substâncias que são inclusive sintetizadas em laboratório. Para facilitar o entendimento da classificação dos alimentos de acordo com o seu processamento, eu vou dar o exemplo do milho. Então, a espiga de milho, vinda diretamente da natureza, é classificada como alimento in natura. Se você compra o milho enlatado, você está adquirindo um alimento processado, porque além do milho propriamente dito, tem a adição do sal. E, exemplificando o que seria um ultraprocessado, seria também à base de milho um chips, que aí é rico em gorduras, rico em sódio e aditivos alimentares, fazendo com que não seja mais um alimento saudável, embora parta da mesma matéria-prima inicial, mas foram acrescentadas outras que não são legais. Isso, e você tem um trabalho muito bacana de educação alimentar nas escolas. Eu queria complementar a pergunta anterior, Cláudia, porque as crianças também estão muito expostas, né, à publicidade de alimentos. Para falar do meu trabalho de educação alimentar e nutricional nas escolas, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. Em 2003, quando eu estava atendendo no meu consultório, onde eu trabalho até hoje, eu atendi uma menina de 9 anos e ela me contou que naquela semana ela tinha deixado de fazer o nosso combinado, que era não tomar refrigerante. E ela tomou refrigerante a semana inteira, porque aconteceu uma promoção na cantina da escola dela. Se ela tomasse o refrigerante 4 dias, ela ganharia o refrigerante na sexta-feira. Eu fiquei muito incomodada com essa situação e consegui dar um curso no SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Estado. O curso era o papel da escola na formação de hábitos alimentares de crianças e adolescentes. E eu saí de lá convidada para trabalhar em uma escola como educadora em nutrição e fiquei lá durante 10 anos. Então nós criamos, eu junto com as psicopedagogas e as educadoras, criamos diversas atividades de interação da criança com os alimentos. E o nosso maior objetivo com as crianças pequenas é o desenvolvimento do paladar das crianças, especialmente pelas frutas, verduras e legumes. E já com as maiores, além de continuar trabalhando a estimulação do consumo dos alimentos saudáveis, a gente sempre trabalhava de uma forma com que elas se tornassem mais críticas e mais observadoras com relação às questões que permeiam a alimentação. Então, desde ver uma propaganda e pensar se aquilo que está sendo falado é real ou não, avaliar um rótulo, a serem consumidores e consumidoras mais conscientes e criando sempre o hábito de se alimentar melhor. A infância, ela é um período muito importante para a formação dos bons hábitos alimentares. Então, oferecer para as crianças uma alimentação adequada
e além disso, elas terem a oportunidade de fazerem parte de atividades de educação alimentar e nutricional, é um investimento para a saúde delas agora e para o resto da vida. E mudando de assunto, falando de Covid-19, quais são os alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade? Não há comprovação de que algum alimento impeça a contaminação pelo Covid. Mas nós já sabemos que quem tem uma alimentação equilibrada e saudável tem uma chance de um prognóstico muito melhor no caso de se contaminar. Então, para isso, para avaliar se a pessoa tem uma alimentação adequada, essa alimentação tem que ter uma oferta e equilíbrio dos diversos nutrientes que são necessários para a nossa saúde. Então, vou falar primeiro dos macronutrientes. Então, ter a distribuição de macronutrientes significa ter a quantidade adequada de carboidratos, de proteínas e de lipídios. Então, em primeiro lugar, gente, não façam dietas restritivas. As dietas restritivas por si só, elas já causam desequilíbrio, especialmente em época de pandemia, né? Então, não façam de jejum intermitente, não façam dietas pobres em carboidratos ou similares. As dietas restritivas, elas levam à perda de massa muscular e elas reduzem a produção de substâncias protetoras, que são muito importantes para a nossa saúde e especialmente para o nosso sistema imunológico. Uma dessas substâncias é a glutamina, que quando você está em jejum, essa glutamina ela não é produzida. Então você abaixa o seu sistema de defesa porque você está restringindo a sua alimentação. Tem situações que pioram o quadro de quem está com Covid. Uma delas é a obesidade e o excesso de gordura corporal. A obesidade por si só, ela já é um processo de inflamação crônica, com uma grande produção de citocinas, que são substâncias que aumentam os receptores para as bactérias patogênicas e também aumentam os receptores para os vírus. Mas não é fazendo qualquer coisa para perder peso, né? Porque em contrapartida, aliás, ao mesmo tempo, quem faz dietas desequilibradas com o objetivo de perda de peso também está aumentando os riscos. Então, o ideal é procurar um nutricionista para fazer a sua dieta personalizada, respeitando as suas características, os seus gostos, a sua rotina, entendendo como que o seu dia a dia funciona e planejando com você a melhora da sua alimentação para melhorar a sua imunidade, para reduzir a quantidade de gordura corporal e aumentar a sua saúde. Bacana, né, as dicas. Cláudia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Luciana, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Atualmente eu tenho feito os atendimentos online e está sendo uma experiência muito interessante, porque a gente se sente mais próximos. E é junto com cada um dos pacientes que eu vou traçar as estratégias e os planos alimentares personalizados, sempre baseado na ciência da nutrição, sem promessa de dietas milagrosas e sem associar as mudanças alimentares ao sofrimento e a restrições, investindo para melhorar a alimentação de uma forma contínua e tranquila, para que a pessoa continue
levando os novos conceitos para sempre. Então, eles sejam incorporados ao dia a dia de cada um. Para quem quiser entrar em contato comigo, o meu WhatsApp é o 99307-1764. E o meu Instagram é claudiadias.nutri. Muito obrigada, um abraço. E muito obrigada a todos que estão acompanhando o programa Sensorial. Me ajude a divulgar o canal se inscrevendo no YouTube, me acompanhando no Instagram, no Facebook, Sensorial Luciana Rezende. E quem quiser saber mais detalhes dessa entrevista, as informações vão estar no blog sensorial.blog.br. Tenha um ótimo domingo e até a próxima semana. Tchau!